A CPMI, que apura os atos criminosos praticados em Brasília contra os três poderes, no dia 8 de janeiro, aprovou o plano de trabalho apresentado pela relatora, a senadora Elisiane Gama, do PSD. A votação dos requerimentos de convocação ficou para a semana que vem. A repórter Marina Demore conta os detalhes pra gente. Boa noite, Marina. E aí, foi uma CPI agitada aí? Foi um primeiro dia de trabalhos agitado com as indicações dos primeiros nomes para serem ouvidos? Oi, Raquel, boa noite para você, boa noite a todos. Sempre uma agitação, né? Quando a gente junta parlamentares da oposição e parlamentares da base aliada, é isso que a gente pode esperar, bastante discussão e bate-boca. Não foi diferente hoje, então, nessa sessão da CPMI, em que os senadores e deputados conheceram e aprovaram o plano de trabalho apresentado pela relatora, a senadora Elisiane Gama. O texto foi aprovado por 18 votos contra 12 dos parlamentares. Então, esse plano de trabalho é dividido em 8 linhas de investigação e é interessante porque ele enumera vários eventos para serem apurados, eventos que antecederam os ataques às sedes dos três poderes efetivamente no dia 8 de janeiro. Então, por exemplo, a CPMI deve apurar a operação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições, principalmente na região nordeste do país. Também deve apurar os acampamentos no quartel-general do Exército, aquelas depredações que ocorreram também no dia 12 de dezembro aqui em Brasília, o que inclui a tentativa de invasão à sede da Polícia Federal, além daquele atentado frustrado ao Aeroporto Internacional de Brasília. Bombas foram encontradas pela Polícia Militar nas imediações do aeroporto. No relatório, nesse plano de trabalho, também está prevista a apuração da atuação de Anderson Torres, tanto como ex-ministro da Justiça e Segurança Pública ao longo do ano passado, como também como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, cargo que ocupava no dia 8 de janeiro. A CPMI também deve apurar como é que foi o planejamento da segurança no Distrito Federal para o dia 8 e a relação de Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, com os envolvidos. Esse plano de trabalho envolve 60 requerimentos, mas no total já foram mais de 800 apresentados pelos parlamentares que compõem essa CPMI. Esses requerimentos só serão votados na semana que vem. O plano menciona convocar nomes já bastante conhecidos quando a gente fala sobre esse assunto, como, por exemplo, do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, de Ricardo Capelli também, que foi interventor federal aqui no Distrito Federal, Gonçalves Dias, e a relatora Elisiane Gama, não descarta a possibilidade também, Raquel, de convocar o ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar de não estar previsto nesse plano de trabalho. Obrigada, Marina. Bom trabalho para você em Brasília. Caminoto, vou começar com você. A relatora Elisiane Gama faz ali uma lista, ela tenta jogar para os dois lados, né? Tem gente da direita, gente da esquerda, mas não colocou o nome de Bolsonaro. Por quê? Então, eu acho... Bom, boa noite, Raquel. Boa noite, pessoal. Eu acho que o objetivo dentro da composição, né, das pessoas que estão aí listadas, uma lista longa aí de integrantes, você tem objetivos muito diferenciados, né? Um ponto que me preocupa é que há pessoas no Congresso Brasileiro que consideram que os eventos de 8 de janeiro não são criminais, são atos de, sei lá, de patriotismo, atos de talvez algum excesso, e não considero isso como atos que merecem uma investigação. E vão estar na CPI, CPMI, essas forças políticas vão estar com o objetivo de tentar, de alguma maneira, justificá-los ou aliviar essa situação. O Bolsonaro, obviamente, vai ser preservado o máximo possível pela sua bancada e pelos seus apoiadores dentro do Congresso e dentro da CPMI. É muito estranho uma CPMI que se pretende, com esse alcance, mais de 800 pedidos, não
escutar o presidente da República, ainda mais o ex-presidente da República, ainda mais diante de todas as declarações, a preparação, os twitters, enfim. Fica estranha, é quase que um capé. Mas a dinâmica de uma CPMI, você nunca sabe, né? Como uma CPI, você nunca sabe. Então, pode ser que o ex-presidente possa, sim, vir a ser convocado. Você me permite só falar uma coisinha sobre a questão do Arthur Lira? Por favor, João. Eu acho, assim, o Fábio falou, e é verdade, em 2012 você teve um assessor preso com dinheiro no corpo, muito próximo ao Arthur Lira, e antes da mudança da lei, como o próprio advogado do Lira falou, essa ligação do assessor com o Lira foi vista como um elo concreto, tanto que foi indicado pela PGR e foi aceito por parte do Supremo. Só que, no meio do caminho, nós tivemos essa mudança da lei em 2009, e aí eu acho que vale uma reflexão. Quem mudou a lei foi o Congresso, e o Arthur Lira está ali no seio do Congresso, numa liderança importante do Congresso, né? E isso, obviamente, impossibilitou agora qualquer avanço de investigação. Eu acho que não se discute a decisão do Supremo, óbvio, mas eu não diria que não fica um clima assim de dúvida e reforça um pouco o clima de impunidade que nós temos nesse país. Certamente, João. Joel, como que você percebe, quando a gente olha toda essa lista de convocações da CPMI, você tem aqui Mauro Cid, aí do outro lado você tem Flávio Dino, você tem Gonçalves Dias, ao mesmo tempo que você tem Augusto Heleno. A relatora, ela é pró-governo. Foi imparcial no trabalho? Boa noite a todos. Olha, Raquel, eu acredito que sim. Há uma tentativa de mostrar, pelo menos, uma certa imparcialidade, uma certa objetividade. Porque essa CPI, no final das contas, vai ser o grande espetáculo público de discussão e de esmiuçamento do que diabos rolou ali naquele 8 de janeiro e quem estava por trás disso. Então é evidente. Tem que ir atrás, sim, dos financiadores, espero que consigam. Quero ver, sim, pelo menos algum empresário que ajudou a pagar, porque teve ônibus, teve hospedagem, teve comida. O negócio foi planejado com antecedência. Teve gente que colocou dinheiro ali. Eu quero ver. Eu imagino o Brasil quer ver pelo menos algumas pessoas que ajudaram a colocar dinheiro nisso falando ali. Mas a gente quer ver também um pouco de quem que pensou, quem que organizou, quem que sabia, quem que estimulou, quem comandou. Existem deputados que incitaram as pessoas às invasões. Existem, possivelmente, membros do governo Bolsonaro que sabiam e ajudaram. Pensando no Anderson Torres, pensando no Augusto Heleno, que você bem citou, pensando talvez até mesmo no Braga Neto. Isso para não falar, o que até hoje ainda não temos o link direto, mas quem sabe? Será que no depoimento de algum desses aparecerá o link direto? O próprio Jair Bolsonaro, que era, desde o início, o grande beneficiário da tentativa maluca de golpe que foi 8 de janeiro, quanto também aquele que alimentou o discurso paranoico, o discurso conspiratório que inspirou e que moveu essas multidões de pessoas nos acampamentos dos quartéis, na noite de quebra-quebra em Brasília, em dezembro ainda, naquela tentativa de atentado terrorista, todos esses casos alimentados por um discurso conspiratório feito pelo próprio Bolsonaro. Então, eu imagino que, talvez num primeiro momento, realmente, se não tiver uma ligação direta dele, poderia até passar a impressão de uma certa perseguição política, chamá-lo desde o início. Agora, se ele aparecer, se alguém disser que conversou com ele, se alguém disser que sabia, vai estar dado, daí, sem sombra de dúvida, o elemento para a gente ter, inclusive, o Bolsonaro. É um cálculo político aí. E com isso eu conecto também muito brevemente, Raquel, com a pauta anterior, a pauta do Lira. Porque na CPI a gente entende ter o link político com relação a quem vai chamar, quem não vai chamar. A CPI é um instrumento político, digamos assim. No caso do Arthur Lira, no mérito da questão, me pareceu que o advogado ali foi bastante conclusivo, né? Realmente a lei mudou. A lei hoje em dia ela dificulta um pouco mais, digamos assim, o combate à corrupção, mas pode ter seu mérito também.
Hoje em dia não é só desde antes você já não podia condenar alguém com base puramente na delação premiada. Mas você podia abrir a ação penal. Agora nem mesmo a ação penal. Tudo bem, a lei mudou. Mas o que causa estranhamento, o que causou estranhamento a todos nesse caso foi que um caso que estava travado no STF há anos foi justamente liberado na noite em que se estabelecia quase que um cabo de guerra entre o Arthur Lira e o governo Lula, colocando em risco, inclusive, a aprovação da MP mais básica, que é a estruturação dos ministérios do governo. Então, você teve esse caso voltando à tona, você teve aquela investigação da Polícia Federal também supostamente descobrindo coisas que poderiam se ligar ao Lira, e isso criou uma suspeita e uma aparência, pelo menos num primeiro momento, muito ruim. Uma aparência de que, assim como numa CPI, e na CPI pode ter o aspecto político, que talvez você tivesse também no judiciário. Espero que não seja verdade. Você vê como que é difícil tirar conclusões, né, Joel? Porque tudo levava a crer. Você tinha o Toffoli pedindo vistas, a Polícia Federal entrando com operação. E aí, quando você vem o julgamento, vem um 5-0 a favor de Arthur Lira. Às vezes, a política ela é difícil da gente ler. A gente tem que esperar o tempo passar um pouquinho. Clarissa, vou jogar para você agora uma questão da CPMI que eu acho que intriga todo mundo. É para valer? Eles ficam enrolando, demora, aí agora leram finalmente o relatório, aí as pessoas, assim, são nomes sugeridos, ainda não são convocados. Eles querem, governo e oposição, querem essa CPMI? Gente, antes de tudo, o Congresso, a parte do Congresso que quis essa CPMI estava desde o início, a gente acompanhou isso com muita tranquilidade, queria formar um palanque, a oposição foi quem bancou primeiro a abertura dessa CPMI com o objetivo de conseguir um palanque para atacar o governo do presidente Lula com o argumento de que a suposta apatia de integrantes do governo federal jogaria muito contra Lula e ajudaria a diluir um pouco o foco dos atos de 8 de janeiro sobre o bolsonarismo, sobre a oposição. Então, o jogo inicial era esse, tanto é que o governo Lula trabalhava contra a CPMI originalmente, embora ninguém tenha dúvida de que o bolsonarismo estava na essência desses atos, né? Ainda assim, o governo entende, olha, isso vai servir de palanque para a oposição. Então, não era interessante naquele momento. O que mudou no meio do caminho? O ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, foi flagrado ali naquelas imagens que foram reveladas aqui pela CNN, dentro do Palácio do Planalto, no momento em que o prédio estava sendo depredado. E aquilo gerou um desgaste grande para o governo e emparedou o governo Lula, forçou o governo Lula a bancar a CPMI, porque senão, como é que ficaria o governo naquela cena? Olha, o seu ministro está ali dentro, por que você está querendo barrar a CPMI? Você está com medo de descobrirem alguma coisa e tal? Isso acabou criando, então, levando a esse cenário que a gente vê hoje da CPMI. Não tem nada acontecendo nessa CPMI que fuja da regra em CPIs que a gente viu no passado. É um momento em que os parlamentares veem a oportunidade de ter os minutos de fama deles. Então, eles vão aproveitar isso, vão aproveitar. Vão querer enrolar, vão querer aproveitar o microfone, vai ter bateção de boca, vai ter um xingando o outro. A gente sempre vê algum episódio desse tipo em grandes comissões quanto mais importantes, maior é a polêmica que ela acaba arrastando ali, pelo menos na frente das câmeras. Agora, daí para a gente dizer que há, de fato, uma vontade de expor os fatos, aí é outra história. Porque os dois lados têm como se enrolar ali. Eu acho que tanto do lado do governo podem vir à tona informações que podem acabar sendo prejudiciais para o governo Lula. Ninguém entendeu direito ainda por que G. Dias estava ali naquele momento. Tem uma preocupação do governo Lula com o impacto que isso pode ter sobre autoridades, por exemplo, como Flávio Dino. É uma figura muito importante, muito forte dentro do governo Lula hoje e vai haver uma tentativa da oposição de tentar manchar ali a reputação do ministro da Justiça, dizer que ele foi omisso, que parte do que aconteceu ali foi responsabilidade dele. Do lado do bolsonarismo, a gente não precisa nem dizer, o maior alvo ali pode acabar sendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda assim,
sim, um pouco o que acho que o Joel que estava comentando, tem um caminho a ser percorrido para que essa comissão possa alcançar, de fato, Jair Bolsonaro e botá-lo ali numa cadeira. Isso está dado pelas discussões que estão sendo feitas hoje na apresentação do plano de trabalho. Vamos ouvir vários ministros de Bolsonaro, vamos investigar fatos anteriores aos atos que possam eventualmente ajudar a estabelecer esse vínculo entre o governo Bolsonaro e o que aconteceu no 8 de janeiro. Se isso se concretizar, aí sim, quem sabe, a relatora ou outras pessoas ali, outros participantes da CPMI, podem e devem, provavelmente, sugerir que seja convocado o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas tem um caminho a ser trilhado. Gente, lembrando todos vocês que é uma roda de conversa, então quando vocês sentirem vontade, interrompam, me peçam a palavra, não precisam ficar aguardando. Fábio, o plano da relatora foram 18 votos a favor e 12 votos contrários. A gente viu ali nas imagens que a Natália, nossa editora-chefe, estava rodando para nós, falou Sérgio Moro, falou Eduardo Bolsonaro. Como é que a oposição, que tanto quis essa CPMI, está se organizando? Ela está indo para cima, está com medo do desgaste? E o que você sente nas suas conversas? Olha, Raquel, eu acho que a oposição tem pouco a perder com a CPI. De verdade, porque assim, uma CPI, ela faz sentido quando você não tem, os órgãos de controle, de fiscalização, de investigação não estão funcionando muito bem. Então, assim, a gente viu a CPI da pandemia, a CPI da Covid, ela foi necessária, ela avançou muito porque ali tinha uma omissão dos órgãos de investigação naquele momento. Hoje você tem uma Polícia Federal sob o controle do PT, do governo do PT, que tem total interesse em investigar, está investigando, a gente sabe que está investigando. Né? E ao mesmo tempo você tem uma CPI que ela tem, como a Clarice falou, produz todo esse palanque, ela vai gerar muita munição para as duas bolhas e tal. Eu acho que a senadora está tentando encontrar esse equilíbrio, até porque é o início do trabalho, né? Então ela vai encontrar esse equilíbrio para tentar evitar um desgaste pessoal dela e atender a todas as demandas, mas assim, eu tendo a achar que só o governo sai perdendo dessa, tende a sair perdendo. A gente não sabe como a CPI pode escalar, isso pode paralisar votações importantes no Congresso de interesse do governo, né? Então, e a CPI, de repente, uma hora o governo ou quem acha que tem o controle realmente perde o controle. Isso pode ser, acho que só pode ser prejudicial para o governo e de interesse da oposição. Inclusive, a própria ida do Bolsonaro, ela pode ser interessante para a oposição e para o bolsonarismo. Dá um palanque para ele, ainda mais se ele já estiver inelegível, né?